que é ondulatória? É o estudo das ondas? Estudo das ondas, isso aí. Então, estudo de ondas. O que são ondas? Vou colocar aqui, ó, estudo. Estudo das ondas. Bom, e o que são ondas? Alguém sabe o que são ondas? O que é uma onda? Alguém sabe? Ondas são onda não é aquele negócio que esse cara fuma e fica lá legalzão, não, tá? Ondas são perturbações perturbações físicas no espaço. Tá? Então, a ondulatória ela vai estudar essas perturbações. Então, existem vários fenômenos que estão relacionados à ondulatória, né? Que basicamente está relacionado com ondas, ok? Então, primeiro, o que a gente vai falar? Vai falar dentro de ondulatória, vamos falar de movimento harmônico simples. A gente chama MHS. Ok? Bom, alguém já viu um relógio de pêndulo? Ele oscila dessa forma, né? Certo? Vocês estão rindo aqui, né? O que é um movimento harmônico simples? São movimentos em que ele é periódico, certo? Ou seja, imagina aqui um relógio de pêndulo. Ok? O relógio de pêndulo, ele move obedecendo um movimento harmônico simples, tá? E até ele tem que ser o quê? Ele tem que ser um movimento harmônico simples, senão ele não conseguiria ser periódico, ok? Então vamos lá. Mas o que é um movimento periódico? Tudo que é periódico se repete, certo? Então todo movimento periódico, né? Ele está relacionado ao quê? A movimentos que repetem com frequência. Tá, mas o que é que repetem com frequência? O que seria frequência? O que seria algo frequente? Que acontece repetidamente, né? Certo? Então, está relacionado a algo que se repete. Então, a gente volta aqui. Ok? Bom, então a gente vai definir duas grandezas que são importantes. Que é o período, ok? O período é dado pelo T, que é relacionado com o quê? Com o tempo que o evento acontece. Certo? E o que seria a frequência? A gente chama de F, relacionado ao quê? Ao número de eventos em um dado período. Ok? Dúvidas? Não? Tá fácil? O que seria isso, então, matematicamente? Então, período e frequência matematicamente. Olha só. O período, ele é dado por um tempo. Geralmente, ele é dado em segundos. E a frequência? Ele é igual ao número de eventos em um certo período T. É igual a N sobre T. Bom, eu vou ter que editar bem essa aula, né? Então, a frequência ainda a gente pode falar que, por exemplo, a frequência ainda pode ser um evento. Peraí, deixa eu só corrigir aqui. Ó. A frequência é o número de eventos dividido pela variação do tempo em que acontece esse evento, tá? Só que quando eu falo de um evento, eu vou ter que relacionar um evento, a frequência, né, que é um evento,
em um dado período, que é o tempo que acontece esse evento. Então, a frequência geralmente é dada por isso. A frequência é igual ao inverso do período. Se o período tem unidade de segundos, a unidade de frequência vai ser 1 sobre segundo. E que a gente transcreve essa unidade como hertz. Então, hertz é dado por 1 sobre segundo. Ok? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Um exemplo bem tranquilo. Eu quero saber qual que é o período de rotação da Terra. A Terra rotaciona. Acho que é a Terra, né? Ela leva 24 horas. Quantos minutos que dá 24 horas? Esse aqui é o período da Terra. Mas eu quero transformar isso aqui para minutos. Vai ser 24 vezes 60 minutos. 440 minutos. Ou seja, o período da Terra é 1440 minutos. Aí, se eu quero saber o período em segundos, eu multiplico por 60 segundos, né? Vou colocar isso aqui fora. Vezes 60. Opa, coloquei 30. Vezes 60. Vai dar 86.400 segundos. Ou seja, o período da Terra de rotação é o quê? 8.400 segundos. Certo? Isso aí, Isabela. Já tinha acertado já, né? Olha só. Qual que seria a frequência? Como a Terra ela gira frequentemente, né? Estamos vivos ainda, né? Ainda bem que ela está rotacionando. Vamos achar a frequência. Vamos supor. Então, se a Terra em um dia é um evento, né? Vamos encontrar a frequência da Terra? Que é um evento, o dia ele é periódico, né? Então, um dia dividido por 86.400 segundos. Vamos achar a frequência da Terra? Ele vai dar 1,15 vezes 10 a menos 5. 1,15 vezes 10 a menos 5. 1 sobre segundo, ou 1,15 vezes 10 a menos 5 Hz. Olha a frequência da Terra de rotação, ok? Bom, acho que vai dar tempo ainda de falar uma coisa. Bom, então imagina o seguinte, que eu vou usar minha reguinha aqui de novo, né? Vamos imaginar que eu vou ter um bloco. Esse bloco, ele está preso a molas. Essa bola está fixa aqui. Ela está fixa aqui. Aí vamos supor que eu vou retirar ele do equilíbrio. Aí essa mola vai ficar oscilando. Esse bloco, né? Imagina que aqui está sem atrito, tá? Sem atrito. Imagina que esse bloquinho ele vai oscilar aqui, ó. Ele vai oscilar da direita para a esquerda, esquerda para a direita. E ele vai atingir, no máximo, nessa posição menos A. Imagina que aqui é o zero, tá? E ele vai atingir, no máximo, na posição A. Então ele vai oscilar entre menos A e A. Vai ficar assim. Primeira pergunta. Esse é um movimento periódico? É um movimento periódico, né? Então esse aqui é um movimento periódico. Por quê? Ele vai estar em A menos A. A menos A. Se eu não tenho atrito, isso aqui vai ficar oscilando infinitamente. Certo? Bom, esse movimento aqui, a gente pode projetá-lo em algo que obedece... Nossa, não fez o que eu queria. Ele pode ser representado pelo que a gente chama de fasor. O que é um fasor? Imagina aqui essa esfera, ok? Daí, eu vou usar minha reguinha aqui de novo. Colocar ela bem aqui no centro, mais ou menos. Imagina aqui que vou ter a minha amplitude A e menos A, ela vai estar o quê? Vai estar aqui e vai estar aqui. Aí imagina aqui que eu vou ter um ponto, uma seta, e essa seta vai o quê? Ela vai girar. O que acontece? Essa seta, ela vai girar, ou seja, quando a seta estiver aqui, a amplitude é A, ou seja, o meu bloquinho está aqui, certo? Quando a minha seta estiver aqui, significa que o meu bloquinho está aqui, certo? Quando a minha seta estiver aqui, o bloquinho está no centro, certo? Quando minha seta estiver aqui, meu bloquinho está aqui. Quando a minha seta estiver aqui, meu bloquinho vai estar na outra extremidade. Quando a minha seta estiver aqui embaixo, o bloquinho já está voltando, ó. Quando a seta estiver aqui,
O bloquinho vai estar aqui. E assim, com esse fasor, eu consigo caracterizar o movimento do meu objeto oscilante. Ou seja, do meu objeto que tem um movimento harmônico. Tá? Certo? Vocês entenderam a ideia? Bom, então como a gente tem... Conforme minha setinha gira, eu vou ter um ângulo θ. Certo? Se eu projetar essa seta... Eu vou mudar a cor aqui, tá? Se eu projetar essa seta aqui, ó, nesse eixo, ela vai ter desse tamanho aqui, né? Vou chamar isso aqui de AX. Que figura que forma aqui? Um triângulo retângulo. E a gente sabe que o cosseno do ângulo θ, que é esse ângulo aqui, ele vai ser igual ao quê? Cateto adjacente, que é o AX, olha só, sobre a hipotenusa, que é o tamanho do vetor aqui. Qual que é o tamanho dele? O tamanho dele é A, ó. Porque se ele estiver aqui, ó, se esse vetor estiver aqui, olha o tamanho dele, ó, é A. Ok? O tamanho é A. Bom, se eu passar esse A para cá multiplicando, o meu AX é igual a A cosseno de θ. Ou eu vou reescrever esse AX como X. Ou seja, a posição X dele, dada aqui, ele é igual a amplitude A vezes cosseno de θ. O que é o A? É a amplitude de oscilação. Amplitude nada mais é do que a quantidade máxima que meu bloco consegue. A unidade aqui dela vai ser em metros, tá? Tá? A unidade é dada em metros, m. Ou pode ser quilômetros, enfim. Bom, o cosseno de θ, ele representa o quê? Ele representa a cateto adjacente sobre a hipotenusa. O que a gente pode, então, falar? Ah, então esse θ vai ser uma grandeza que depende de uma grandeza vezes o tempo. Por quê? Olha só, esse bloco não vai estar movendo aqui nessa direção? Certo? Se ele está movendo nessa direção, oscilando, e se o θ ele não tem dimensão de distância, nada disso, o que nós vamos ter? Que o θ vai ter que ser o quê? Uma dimensão de radianos. Só que o tempo é unidade de segundos. Então, a gente vai chamar esse ômega de frequência angular. O t vai ser o tempo dado em segundos. A unidade de frequência angular é radianos por segundo. Porque se eu tiro o cosseno de alguma coisa, tem que ser em radianos, né? Radianos por segundo. O tempo é dado em segundos. Quando você multiplica, θ vai ser igual a quê? Radianos, que é a unidade de ômega, dividido por segundo, vezes segundos. Corta, corta, então θ tem a unidade de radianos. Que eu posso converter isso para ângulo, né? Ângulo para um ângulo qualquer. Tá certo? Então, no movimento periódico, basicamente, eu posso reescrevê-lo como? Que x é igual à amplitude do movimento vezes o cosseno da velocidade angular vezes o tempo. Ou seja, para qualquer tempo, conhecendo a velocidade angular, eu consigo encontrar a posição do objeto, sendo que eu conheço o quê? Uma amplitude fixa, uma amplitude A. Tá certo? Essa velocidade angular, ou frequência angular, ela pode ser dada também como 2π vezes a frequência. Tá? A unidade de 2π é dada em radianos. A unidade de frequência é dada em hertz, que equivale a 1 sobre segundos. Quando eu multiplico radianos vezes 1 sobre segundo, o que nós vamos ter? Radiano por segundo. E quando eu multiplico radiano por segundo vezes segundo, vai dar o quê? Radianos, que representa o ângulo, né? Só que se meu bloco, sei lá, se ele começa a oscilar em uma posição intermediária, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que modificar essa relação aqui, certo? Eu tenho que falar, então, que meu x é igual a cosseno de θ mais um φ. Lembrando que o θ é o ômega vezes t, né? Então, eu posso, então, definir que A é igual a cosseno de ômega vezes t mais φ. Isso aqui a gente viu lá passada também, eu estou recapitulando, tá certo? O que a gente tem
que esse φ representa o que? A condição inicial ou do movimento, certo? Esse ômega aqui, como a gente viu na aula passada, é a frequência angular, certo? E o T é o tempo. O termo A, no caso, é a amplitude. E o termo X é a posição do bloco. Então, eu posso representar uma oscilação do meu bloco, né? O movimento harmônico simples desse bloco, por essa função aqui, x é igual a vezes cosseno de ômega t vezes φ. Esse φ aqui é um ângulo inicial. O que ele significa? Por exemplo, ao invés de eu colocar ele começar a oscilar no ponto A, eu posso colocar ele na metade aqui, ó. Então, isso interfere o quê? Na condição inicial do meu fasor. Se eu colocar ele para começar a oscilar no ponto A especificamente, eu vou ter um valor para φ. Eu tenho um valor específico para φ. Se eu coloco ele para oscilar em uma outra posição, inicialmente, o meu φ tem outro valor. Então, esse φ, ele é uma constante que representa o que é a condição inicial de oscilação do meu objeto. Tá certo? Vocês conseguem ver? Essa bolinha verde aqui, ela representa o que? A posição do quê? Dessa partícula. E vocês podem ver que a posição, ela é o quê? Oscila, ó. Ela vai na posição e depois volta. Então, se eu consigo determinar a posição em função do tempo, é possível também descrever a velocidade. O que é velocidade? É o quanto esse corpo anda num certo intervalo de tempo. Se eu quero saber a velocidade desse corpo, né, ela é definida, velocidade V, ela é dada pela frequência vezes a amplitude, negativo vezes o seno de ômega t mais φ. Certo? Então, isso aqui é a definição do quê? Da velocidade desse bloquinho. Certo? Velocidade. Bom, a gente sabe que ômega, velocidade pode ser em metros por segundo, não tem problema. A frequência angular é o ômega, né? É a amplitude. Vai ser a amplitude. Dada em metros. A frequência angular é em radianos por segundo, né? E φ é a fase, que a gente chama de fase, que é a condição inicial de oscilação dada em radianos. Ok? Bom, o termo A ômega, esse termo aqui, ó, ômega vezes A, o módulo dele é igual à velocidade máxima. É a velocidade máxima de oscilação. Ok? Esse termo A ômega é a velocidade máxima de oscilação. Tá certo? Bom, é possível ainda relacionar a velocidade e a amplitude de oscilação. Bom, todos nós sabemos que seno de θ ao quadrado é igual mais cosseno de θ ao quadrado vale o quê? Alguém sabe? Quanto que é seno de θ mais cosseno de θ ao quadrado? 1, né? Bom, olha que interessante. A velocidade depende do seno do ângulo, né, do meu fasor, né? Ou seja, é uma função seno. A posição é uma função cosseno. Eu não posso relacionar aqui, né? Se a velocidade tem relação com a função seno e a posição com a função cosseno, eu posso correlacionar essas duas e obter uma relação matemática. De quê? Da velocidade máxima e da posição da minha partícula. Tá certo? Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa função e isolar o termo seno, ou seja, vai trabalhar com a função da velocidade, isolar somente o termo seno, e vai o quê? Vai isolar o cosseno da função da posição do objeto oscilante. Então, como que ficaria? Se eu isolar o cosseno primeiro, vai ficar o quê? X sobre A é igual ao quê? Cosseno de ômega t mais φ. Se eu isolar o seno dessa função aqui da velocidade, o que nós vamos ter? Que a velocidade da partícula sobre ômega A é igual a menos seno de ômega t mais φ. Certo? Daí agora eu vou levar ao quadrado. Então, se eu levo esse cara aqui ao quadrado, esse aqui vai ficar ao quadrado, né?
dos dois lados. Ok? Então, eu estou elevando ao quadrado. Certo? Se eu somar cosseno mais cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, lembrando que esse quadrado aqui vai tirar esse negativo, né? Não é isso? Esse quadrado aqui vai tornar o seno positivo, o seno disso tudo. Então, o que a gente ainda pode correlacionar? Que x sobre a ao quadrado mais a velocidade sobre ômega a, isso tudo ao quadrado, é igual a 1. Certo? Tranquilo? Lembrando que esse termo aqui é a velocidade máxima da minha partícula oscilante. Tá certo? Bom, para que eu uso essa equação? Vai ter problemas que a gente vai precisar utilizar, né? Às vezes ele vai te dar alguns parâmetros e a gente vai utilizar essa equação aqui, tá? Então a gente precisa dessa, da posição, dessa aqui, da velocidade, e dessa aqui, que relaciona a velocidade com a posição, ok? Alguma dúvida específica? Não? Por fim, eu vou passar para vocês agora a equação da aceleração. Por que o objeto tem aceleração? Olha só, vai ter um momento em que o objeto ele vai estar parado em A, aumenta a velocidade, chega na velocidade máxima na posição de equilíbrio e depois começa a diminuir. Ou seja, tem variação de velocidade. Se minha velocidade varia, o que acontece? Eu tenho aceleração. Porque a aceleração é responsável pelo quê? Pela variação da velocidade. Lembram disso ou não? Preciso. A aceleração é o quanto o meu objeto, em movimento, altera a sua velocidade no tempo. Ok? Tá tranquilo? Recapitular sempre é bom? Ok, então vamos lá. A velocidade é o quanto o meu objeto anda, que é o ΔX, sobre ΔT. Certo? Então, quanto mais velocidade, mais rápido ele está, né? Oscilando, não é isso? Olha aqui, ó. Vou aumentar a frequência, consequentemente aumenta a velocidade. Olha lá. Ele está subindo e descendo com maior frequência, né? Ou seja, a velocidade do pininho aqui é maior. Se você diminuir a frequência, a velocidade é menor. Certo? E note, deixa eu aumentar a frequência. Ó, essa bolinha verde, ela vai ter momentos que a velocidade dela para e depois ele retorna, né? Ou seja, a velocidade dele está mudando. Certo? Vamos colocar uma frequência bem menor e uma amplitude maior. Olha aqui, ó, bem devagarzinho. Deixa eu aumentar a frequência. Olha aqui, ó. A bolinha desce, parou. Aumenta a velocidade, aumenta, diminui, parou. O que está acontecendo? A velocidade está mudando. Se a velocidade está mudando, significa o quê? Que eu tenho uma aceleração. Tá certo? E o que é a aceleração? A aceleração, o que é o ΔX? É a variação da posição no tempo, que representa a velocidade. O que é a ΔV? É a variação da velocidade no tempo. Ou seja, o quanto minha velocidade está mudando no tempo. Vocês viram que no movimento existe o quê? Uma mudança de posição, uma mudança de velocidade. Ou seja, além de mudar a posição no movimento harmônico, ele muda o quê? A velocidade do objeto. Certo? E por que eu tenho que mudar a velocidade? Porque uma hora a velocidade vai estar na direção e depois ele vai o quê? Mudar a direção da velocidade, parar para mudar a direção da velocidade de novo. E toda vez que eu tenho variação de velocidade no tempo, eu tenho uma aceleração. Então, recapitulado aqui. Certo? Então, se eu tenho uma aceleração, eu posso ainda descrever a equação da aceleração, que vai ser ômega ao quadrado, negativo, vezes A, vezes o cosseno de ômega t mais φ. Vocês precisam decorar essa fórmula? Não. Eu vou lançar para vocês na prova ou como anexo, tá? Bom, então, se eu quiser calcular a aceleração, eu calculo dessa forma aqui. É a velocidade angular, ou a frequência angular ao quadrado, vezes a amplitude, vezes o cosseno de ômega t mais φ. Por que que não é conveniente cobrar que vocês decorem isso aqui? Essas equações, geralmente, a gente define a equação da posição. Existe um método matemático proposto por Newton, Isaac Newton, que chama-se cálculo. A gente realiza uma derivada dessa função, a gente chegaria nessa função da velocidade, e se a gente derivasse essa função novamente, a gente chegaria na aceleração. Como vocês não têm conhecimento de derivada, a gente não vai analisar o movimento com o aporte desse conhecimento, tá certo? Bom, a critério de uma partícula move-se ao longo do eixo OX. Então é como se eu tivesse uma partícula. Deixa eu tentar desenhar aqui, acho que em 10 minutos a gente faz esse exemplo. Então imagina aqui que eu tenho
esfera. Eu tenho uma esfera. Sei lá, essa esfera está movendo, oscilando entre a posição A e menos A. Essa esfera, ela, tem hora que ela vai para a direita e tem hora que ela vai para a esquerda. Certo? Então, em alguma situação ela vai estar aqui, em outra situação vai estar aqui. Ela vai estar sempre o quê? Fazendo um movimento oscilatório. Tá? Ok? Ou seja, se o movimento se repete de forma que a gente possa descrever com uma função cosseno, ele é um movimento harmônico, ok? E ele nos deu que a função da posição desse objeto, ou seja, uma posição qualquer desse objeto aqui, uma posição x, ele pode ser descrito como 2 cosseno de π vezes t, tá certo? Ele não me deu uma fase, então provavelmente ele começa a oscilar na posição 0, tá certo? Ele não me deu fase, então ele oscila na condição inicial 0. Por quê? Para x de t igual a 0, quanto que vai valer? 2 vezes cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Minto. Ele vai começar na posição 2, né? Na amplitude máxima. Já estou começando a resolver o exercício, né? Mas enfim, ele me deu essa função. Ó, ele quer saber a amplitude, a pulsação que representa a frequência, o período, a frequência linear e a fase inicial do movimento. Bom, a gente viu que a função geral é dada por x é igual a vezes cosseno de ômega t mais φ. Certo? Essa aqui é a função da posição. Ó, ele quer saber a amplitude. É o termo que multiplica cosseno. Certo? Então, a amplitude vai ser igual a 2. Olha aqui, ó. Só olhar na equação. Qual que é a pulsação? A pulsação é esse termo que multiplica o t. Tá? Ou vocês vão encontrar como pulsação ou frequência angular. É a mesma coisa que pulsação. Eu não gosto desse nome, não, tá? A frequência angular é a pulsação. Quanto que vale a frequência angular? A frequência angular é igual a π radianos por segundo. A amplitude é 2 metros. Vamos adotar em metros, né? Que é sistema internacional. A frequência linear. A gente viu na aula passada que ômega é igual a 2π vezes a frequência f. Então, se eu quero saber a frequência de oscilação dessa bolinha, o que eu faço? Se a gente sabe que ômega é π radianos por segundo, então a frequência angular vai ser igual ao quê? Π, né? Que é igual a 2π vezes a frequência linear. Eu estou aplicando essa fórmula aqui. Uma vez que eu conheço ômega, né, que é igual a π, então a frequência angular é igual a meio, né, resolvendo direto, eu passo esse 2π para cá dividindo, ser meio hertz, tá? Ou meio 1 sobre segundo. Pode ser uma dessas duas unidades, tá? A fase inicial. A fase, que é o φ, como a função não foi dada na função, o φ vai ser igual a 0. Ok? Então, essa aqui é a letra A. Calculamos. Nós determinamos a amplitude, a pulsação ou frequência angular e a frequência de oscilação e a fase. Faltou o período, né? O período é igual ao inverso da frequência. Isso implica que o período é igual a 2 segundos, né? O inverso de meio é 2. Então, o período vai ser igual a 2 segundos. Então, calculamos a frequência, o período, a frequência angular e a amplitude. Então, nessa letra A só pede as informações da função do objeto oscilante. Os valores máximos da velocidade escalar e da aceleração de cada partícula. Bom, se a gente pegar aqui ó, a função da velocidade, primeiro, eu havia dito que, olha aqui, ó, o termo que multiplica o seno, o módulo dele é o quê? A velocidade máxima. Então, a velocidade máxima vai ser o quê? A frequência angular vezes a amplitude. Então, só aplicar a fórmula aqui, ó. Então, a velocidade máxima é igual que o módulo da amplitude vezes a velocidade angular. Que vai ser igual a quê? 2 metros vezes π radianos por segundo. Então, a velocidade máxima da oscilação desse objeto é igual a quê? 2π metros por segundo. Ok? E da aceleração. Se a gente for olhar aqui a função da aceleração, esse termo aqui, ó, o módulo de ômega ao quadrado vezes A vai ser a aceleração
máxima. Ok? Então, se eu quero achar a aceleração máxima, que eu vou chamar de A máximo, é igual ao quê? Ômega ao quadrado vezes a amplitude, né, em módulo, no caso. Que vai ser igual ao quê? Pi ao quadrado vezes 2. Eu não vou pôr unidade. Pode falar. Tá menos? Esse O menos, ele representa. Deixa eu te mostrar. Eu estou pegando o módulo por quê? Na forma é menos mesmo, ok? Quem perguntou? Ariane. Ah, tá. Tá menos por quê? Falta 2 minutinhos, né? Tá menos aqui porque eu tenho uma direção da aceleração, ela é sempre ao contrário da velocidade. Tá certo? No movimento oscilatório. Mas esse menos aqui vem da equação, tá certo? Existe uma defasagem da aceleração com a velocidade. Por quê? A mola ela é sempre ao contrário, né? Se ela está com a velocidade máxima na direção, depois que ela passa na posição de equilíbrio, não vai ter uma força puxando ao contrário? Para ela esticar até um ponto máximo? Por isso que tem um menos na aceleração. Tá certo? Ah, tá. Entendi. Entendeu? Mas esse menos aí é por conta disso, tá? Uma explicação física, tá? Então vai ser π ao quadrado vezes 2, que vai dar o quê? 2 π ao quadrado metros por segundo ao quadrado. Falta 1 minuto no relógio.